com Léo Gomide, com Vinícius Gris, com Alexandre Silva. Júnior Chávari já está conectado com a gente. Tudo bem, Chávari? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Everton, Vinícius, o Léo. Prazer imenso poder estar novamente em contato com vocês e a todos aqueles que nos acompanham no dia de hoje. Ô Chávari, essa reunião acaba tendo uma influência também, que foi tratado na reunião, acaba tendo uma influência direta até nas suas pretensões, no seu trabalho, porque a CBF sugeriu então a federações articulação para a volta dos estaduais no dia 17 de maio. Você considera que é uma boa notícia ou é uma notícia que você fica meio que em dúvida? Bom, a federação, a CBF pede para que haja uma articulação para voltar, mas você ainda tem um certo receio no futebol de base do Atlético, por exemplo. Essa reunião ela se baseou muito no futebol das equipes principais, né? Então, obviamente, existem muitos protocolos que estão sendo estudados, tem muita gente altamente competente analisando o que pode ser feito, como deve ser feito e quando vai ser feito. E eu acredito que se eles chegaram nessa data é porque eles imaginam que pode-se começar a ter uma iniciativa, uma tentativa de fazer as coisas acontecerem para as equipes principais. Para as categorias de base, eu fico muito receoso ainda. Eu, particularmente, tenho uma análise que um dos grandes diferenciais que a base tem é na questão dos alojamentos, né? Então, quando você fala de uma equipe principal, o atleta pega o seu carro, vai até o CT, treina, você tem um grupo mais reduzido de atletas participando da equipe. Agora, você imagina a categoria de base do Atlético. Nós estamos falando aí em praticamente 100 atletas alojados. Nós estamos falando em 7 categorias. Estamos falando em mais de 250 atletas treinando diariamente. Então, tudo que envolve nessa questão da aglomeração é uma coisa muito nova para a gente. Então, nas categorias de base, especificamente, eu tenho realmente um receio mais do que isso. Acho que a gente tem que ir devagarzinho nesse momento com as categorias de base. Tem que ter muita calma, até porque não podemos esquecer que praticamente 2/3 das categorias dos atletas da categoria de base são atletas menores de 18 anos. Então, tem toda uma relação com família, toda uma questão de você ter que ter autorizações mais complexas, envolvendo departamentos diferentes, tanto na questão da esfera estadual como na esfera municipal. Então, na questão da base, Everton e companheiros, eu realmente tenho um pé atrás ainda. Léo Gomide, Vinícius Gris e Alexandre Silva. Ô, Júnior, boa noite. Aliás, boa noite para todos, né? Boa noite para quem acompanha o Arena 98. É muito legal ter você de novo com a gente aqui no Arena, ô Chávari. Queria que você falasse um pouco. A gente tem debatido muitos impactos, né, dessa paralisação do corona no futebol, principalmente profissional masculino, que é o que a gente trata por mais tempo. Mas queria que você falasse um pouco do impacto na base do Atlético, né? A gente teve um impacto direto, que foi o fim do projeto ali de... aliás, não, estou confundindo tudo. Confundindo o Atlético com o Bahia, que acabou com o time de transição. Mas queria que você falasse dos impactos dessa paralisação até aqui na base do Atlético, na questão financeira do clube, que a gente sabe que é bem complicada. O que já foi feito até aqui de mudanças? O que você imagina que vai mudar no planejamento de vocês daqui em diante? A questão da pandemia, ela nos trouxe vários agravantes quando você fala na questão tática, técnica, física. Isso realmente é uma perda que, por mais que você, no retorno, faça uma intertemporada, uma pré-temporada, você não estará, com certeza, no mesmo momento que você vivia há 45 dias atrás, né? E isso é um ponto que nós não temos como negar. Porém, o que é muito importante é a gente conseguir analisar que, nesse momento, o Atlético em específico conseguiu fazer com que toda a sua categoria de base estivesse devidamente destinada em suas residências. A gente fez um plano de ação muito severo, né? Inclusive foi amplamente divulgado. Nós colocamos aí 91 atletas em 48 horas nas suas residências. Nós já tínhamos um plano de contingenciamento elaborado para alguma situação de emergência, como foi que aconteceu.
Então, dentro dessa calamidade que nós estamos vivendo, o que a gente pode também analisar é que protocolos e a organização do Atlético ajudou muito para que esses garotos, nas suas casas, nesse momento, continuem recebendo material, continuem recebendo informações, para que eles, mesmo que de uma forma paliativa, não fiquem completamente abandonados, nem na questão física e tampouco nas questões táticas. Lógico que isso não vai atingir a plenitude que é o do atleta estar no dia a dia de trabalho dentro de um CT e dentro de competições. Mas essa perda é uma perda que ela vai ter que ser reconquistada ao momento que nós voltarmos. Chávari, boa noite. É o Léo Gomide, prazer em tê-lo conosco aqui novamente. Nós sabemos que a categoria de base, para todas as idades, vocês fazem um acompanhamento psicológico, né? Eu queria saber se você teve algum relato do responsável pela área, se houve uma procura ou uma diminuição do contato com os atletas, porque é uma situação inédita, né, para todos nós, não só para os jogadores. Isso deve impactar muito alguns na insegurança, se isso pode fazer com que ele deixe o clube no futuro, porque o clube vai reduzir investimento, por exemplo, na categoria de base. Enfim, deve passar N situações na cabeça de um jovem que quer se firmar dentro do cenário do futebol. Teve algum relato se há uma procura maior pelo aspecto psicológico com o profissional da área? Léo, prazer em falar novamente com você. Especificamente na busca como profissional da área, não. Nós estamos assim em monitoramento diário, né? O que existe é muito da ansiedade, né? É uma ansiedade que todos os dias eles buscam informações, querem saber como as coisas acontecem. E muitas vezes, quem acompanha o futebol de base esquece de um detalhe importante. Nós trabalhamos com o ano, né? O ano do nascimento do atleta. Então, hoje, existem duas categorias que elas são assim, muito pressionadas por essa pandemia. É a categoria 03, que é o último ano de sub-17, que o ano que vem eles viram sub-20, e aí eles viram dentro de uma sequência de 3 anos, né? Porque você tem o sub-20, o 19 e o 18 juntos. Então, esse ano é um ano muito importante para você sair da faixa do sub-17 para ir para a categoria sub-20. E o último ano de sub-20, que é onde tem a transição para a equipe principal, que é o ano 00, que é o 2000. Então, essas duas idades, vamos assim dizer, dessas categorias, são idades que a gente sente uma angústia um pouco maior. Por quê? Porque eles veem a cada dia que passa, um dia menos em que eles estão podendo mostrar o potencial deles para todos nós. Obviamente, isso não é um fator definitivo para que nos próximos meses decisões sejam tomadas do aproveitamento ou não do atleta. Mas a gente tem que entender que esses garotos, eles têm, nesse momento, muita dessa ansiedade e dessa angústia. E é isso que a gente tem tendo muito cuidado, né? Nós temos um setor psicossocial que é referência no país hoje, né, que é formado pela nossa coordenadora, pela pedagoga, pela assistente social, né, e pela psicóloga. Nós estamos falando da psicóloga, mas também nós temos a questão educacional, né, que hoje tem toda uma preocupação, e isso é uma parte integrante do Galo. O Galo tem uma preocupação muito grande na questão educacional dos atletas, né? Então, nós estamos conseguindo hoje fazer um acompanhamento diário e dentro desse acompanhamento minimizar esses momentos que eu repito, muito de angústia e de apreensão. Muito bem, ô Chávari, prazer receber você aqui no Arena 98 de novo, você que já esteve aqui com a gente, bateu um papo muito legal aqui com a gente. Para falar um pouquinho também do seu trabalho, né? Você que chegou aí no ano passado, foi trazido pelo Rui Costa, e eu queria saber de você como que foi o primeiro contato com o Alexandre Matos, como tá sendo as conversas com ele também, que é agora uma nova realidade, né? Saiu o Rui, chegou o Alexandre, como que tá sendo esse diálogo de você, que é responsável pela base, com ele aí responsável pelo profissional, já que é um profissional um perfil um pouco diferente do Rui, né? Que você já estava acostumado a trabalhar. Eli, boa noite, prazer imenso te rever aí. Passa rápido o tempo, né? Mês que vem tá fazendo um ano da minha chegada, né? E foram momentos muito importantes para a gente conseguir consolidar o trabalho, né, nesse início, né? Eu tive muito pouco tempo de contato com
com o Alexandre, né? Nós conseguimos conversar apenas um dia, um pouco mais de meia hora, porque foi logo na chegada dele. Em seguida, nós tivemos todo esse processo de evacuação aí das categorias de base, do CT. Então, pessoalmente, com o Alexandre, eu tive muito pouco contato. Agora, nós estamos tendo um contato diário, né? Por telefone, tratando de todas as ações que envolvem a categoria de base, muitas das coisas que envolvem também os atletas que recém estouraram a idade, estão chegando na equipe principal. Então, eu estou sempre num contato com ele, repito, diário. E, obviamente, a gente consegue agora, nesse momento, já entender um pouco do perfil de trabalho dele. Eu imagino que os nossos perfis são perfis muito semelhantes, somos pessoas assim, muito proativas, pessoas, né, muito agressivas dentro do dia a dia de trabalho, no sentido da busca dos objetivos. E eu posso dizer que ele me recebeu assim com muita generosidade, sabe? Uma pessoa muito aberta, muito transparente e que está colocando aí o modo dele trabalhar e a gente está mostrando o nosso e acredito que tem tudo para dar certo. Ô Chávari, o que de fato mudou? Por exemplo, você vai fazer algum tipo de apresentação do seu trabalho nesse 1 ano de Atlético para o presidente Sérgio Sete Câmara. Efetivamente, o que dá para falar sem o uso dos números aqui para a audiência do programa, quais foram as principais mudanças que você fez na base do Atlético nesse 1 ano de trabalho? É importante citar que quando nós chegamos no Atlético, nós encontramos uma estrutura física que já dita a vida como uma das melhores da América Latina e quiçá mundiais, né? Nós encontramos os departamentos muito bem estruturados e nós encontramos uma qualidade dentro dos nossos colaboradores, da equipe que trabalha no dia a dia com o futebol de base, que realmente faz com que o Atlético seja diferencial no futebol brasileiro hoje dentro das categorias de base. Com isso tudo, eu acho que o grande diferencial do nosso trabalho, a grande ação que nós pudemos fazer é trazer um pouco desse perfil, em cima que é um perfil de a gente conseguir fazer com que principalmente essa captação dos atletas, que era uma situação que nós tínhamos uma certa dificuldade aqui, né? A captação nossa ela era mais passiva, era uma captação que ficava mais na espera do jogador, que ficava mais em cima do que era oferecido ao Atlético, e não, nós conseguimos colocar, que é uma característica por onde a gente passa, uma agressividade, constituímos mais 3 observadores técnicos externos, sendo que 2 ficam no estado de São Paulo e 1 na região sul do país, com mais os 3 que nós tínhamos aqui em Minas Gerais. Fizemos com que esses observadores saíssem do CT, né? Hoje eram observadores que ficavam mais internos, né? Nós fizemos um trabalho muito forte em cima do mapeamento de Minas Gerais. Eu costumo dizer isso, repito, enfatizo, né? Minas Gerais é o nosso quintal. Aqui eu não admito que eu não saiba jogadores de potencial dos times que são de Minas Gerais. Tanto que no ano passado a gente já conseguiu modificar um pouco isso, trouxemos alguns atletas das equipes mineiras e alguns já se tornaram destaque, principalmente na categoria sub-20. Dentro dos externos, né, nós temos hoje um trabalho muito consolidado em São Paulo, que é uma fonte, né, muito importante de fornecimento de atletas, e um destaque que já foi dado, né, mas é bem importante ressaltar, dentro dos 2 observadores técnicos que nós temos em São Paulo, nós temos um que é especialista em áreas de vulnerabilidade social. Então eles trabalham em regiões que dificilmente as pessoas entram, nós estamos falando de comunidades, nós estamos falando de projetos sociais, nós estamos falando de vilas, nós estamos falando debaixo de viaduto, nós estamos falando debaixo de pontilhão, né? Tudo isso nos permitiu que nós fizéssemos em 7 meses de trabalho a 8 meses, em torno de 4.000 avaliações. Nós temos 4.000 avaliações presenciais, né? Pois é, só me explica uma coisa, Chávari. O observador, ele vai a esses lugares que você citou, e ele faz a captação, ele busca atletas nesses lugares para levar para o clube
e esses atletas depois, caso aprovados, eles passam a morar, a viver no clube, se alimentar, estudar, tudo por conta do clube? Muito importante sua pergunta, porque muitas vezes o torcedor ele não tem uma ideia da cronologia disso, né? Vamos pegar o caso de uma avaliação tradicional. O observador vai até essa avaliação, observa esses atletas, ele já tem como referência os atletas do Atlético, né? Então ele já sabe os atletas que estão aqui dentro do Galo, ele já tem um parâmetro, porque muitas vezes você pode ter um atleta que é muito bom na cidade dele, mas perto do que nós temos aqui, ele está ainda abaixo, né? Quando ele identifica esse jogador, é a primeira fase. No segundo momento, ele vem para o clube, passa de 2 a 4 semanas num processo de avaliação, em que ele é avaliado através das suas valências, de todas as suas individualidades e potencialidades. No segundo momento interno, ele passa para o grupo, se ele é aprovado, ele passa para o grupo principal, e aí, se aprovado, ele efetivamente passa a viver dentro do CT, né, e recebendo toda a infraestrutura, tanto da parte tática, física, emocional, nutricional, né, fisiologia, e aí sim é onde ele começa normalmente a deslanchar. É um trabalho social e um trabalho esportivo ao mesmo tempo, né? Por isso eu queria enfatizar muito, eu vou usar aqui a linguajar do futebol, né? Nós temos hoje uma captação muito raiz, sabe? Nós temos hoje uma captação em que a gente vai ali onde normalmente poucas pessoas estão indo, né? Hoje é muito fácil fazer uma avaliação num campo estruturado, com escolinhas que tenham aí a maioria dos seus atletas pagando mensalidade. Isso é muito tranquilo. Nós observamos tudo isso, nós não abrimos mão de nada, até porque eu tenho um lema, senhores, que é o seguinte: na categoria de base, quem tem preguiça morre de fome, tá? Aqui não tem preguiça não, aqui a mínima chance que a gente tem, a gente vai ver. Muitas vezes deslocamos um observador para fazer 700, 800 quilômetros para ir fazer uma avaliação que volta sem nenhum resultado, né? Essa é a avaliação tradicional. Também se tem que outro tipo de avaliação. Aqueles atletas que nós já estamos monitorando, recebendo informação, fazendo um levantamento, e aí o observador vai especificamente para ver um jogo, para ver um campeonato, para ver uma competição e para observar aquele atleta em específico. Então, nós temos diferentes níveis de avaliação, mas uma coisa é comum a todas elas, que a gente realmente consiga, in loco, observar naquele primeiro momento se o jogador tem um potencial para fazer as outras etapas aqui na cidade do Galo. Chávari, me parece bem claro que a maior preocupação de vocês é com a saúde mesmo dos atletas e tudo, porque hoje é difícil até a gente dar um panorama de retorno, embora já tenha aí os primeiros passos a respeito da CBF, mas que tipo de impacto você acha que vai ter no calendário da base, principalmente do Sub-20, né, que foi um calendário que vem crescendo em termos de número de colocar isso tudo em pauta, vai ter que mexer a CBF, as federações em algum tipo de campeonato, ou vai dar tempo de tocar tudo tranquilamente? Não, com certeza não vai dar tempo de tocar tudo tranquilamente, né? Muito do que eu estou falando agora é em cima da situação momentânea, da nossa fotografia, né, do dia de hoje. Qual é a grande preocupação que nós temos? A categoria Sub-20, Sub-17, elas estão muito parelhas hoje, porque além dos estados do Brasil, e tem o brasileiro da categoria, né? Então, uma categoria do Sub-20 ou Sub-17, se ele fizer todos os jogos, se ele chegar a todas as retas finais e as finais dos campeonatos, eles batem em praticamente 70 jogos ano. É um calendário de equipe principal, né? Você não tem margem para mexer muito nisso. Eu acredito que nós devemos ter algumas dificuldades na questão dos campeonatos nacionais, porque eles têm ainda, além de todo essa situação que anteriormente eu falei, né, do agrupamento, dos jogos, a preocupação, as viagens são mais distantes, né? Você acaba tendo que ter uma hospedagem, você acaba tendo que ter na semana em que nós decidimos fazer a evacuação do CT e que a CBF cancelou os campeonatos, naquela semana, só para vocês terem uma ideia, nós sairíamos de viagem numa segunda-feira para jogar na quarta-feira contra o Botafogo, ficaríamos no Rio, quinta e sexta, jogaríamos com o Botafogo no sábado e voltaríamos. Então você fica uma semana fora.
E isso é muito comum nos campeonatos nacionais. Então, eu acredito que os campeonatos nacionais, nós vamos ter muita dificuldade. Vai ter que ser usado critérios muito severos para a gente poder retomá-los. E na questão dos estaduais, que eu acredito que aí sim, a gente possa ter um pouco mais de flexibilidade, de mudança de regulamento. Nós estamos já com todos os regulamentos aprovados, né? Tanto do Sub-15 como do Sub-17, do Sub-20, né? Mas eu acredito que nós vamos ter que sentar novamente e reorganizar isso tudo, né? Para que a gente consiga dar vida para que esses meninos possam, pelo menos, terminar os campeonatos estaduais. Ô Chavre, com relação ao processo de observação que você estava destacando, né? Dizendo que agora os observadores eles são mais ativos, né? Antes talvez esperassem um pouco mais a indicação de nomes para aí sim observá-los em loco. Quando um observador faz uma determinada abordagem, eu digo abordagem em termos não de abordar o jogador, digo ir a um jogo, assistir, ou se tiver a possibilidade de ir a um treino e também acompanhar, mas especificamente em jogo, e te traz a informação. É praxe, é comum, funciona dessa forma, esse mesmo jogador ser avaliado por outro observador seu para ver se os dois têm uma opinião em comum com relação ao atleta, ou cabe somente a um profissional te indicar determinado jogador e vale apenas a observação dele? Muito importante essa tua pergunta. Quando a gente trata de categorias maiores, sub-17, sub-20, né? É muito comum nós termos já um banco de dados de jogos dos campeonatos, né? E dificilmente você já não tem esse atleta teu num banco de dados. Então você já tem isso já como uma pré-análise, né? E quando o seu observador vai lá e ratifica essa pré-análise, você já queima uma etapa que é de já trazer ele para o CT, e no CT, aí sim, uma coisa que é muito importante a nossa massa atleticana entender. Nós temos hoje um processo muito transparente na avaliação. A avaliação do atleta hoje, para ele ficar no Galo, ele passa por 5 avaliadores, né? Você tem avaliação de 5 pessoas diferentes, né? Sendo que uma delas é o técnico da própria categoria. Então, com todo o respeito que as nossas comissões técnicas têm e merecem, nós temos uma política que o técnico ele não tem a única e exclusiva opção de trazer um jogador ou de mandar o jogador embora. Muitas vezes o atleta, o técnico, nessa chegada ele precisa um pouco mais de tempo para entender quem é o atleta, e muitas vezes o atleta já está um tempo no clube e acaba às vezes se desgastando em relação com a comissão técnica. Por que a gente faz isso? Porque quando você dilui a avaliação, a tua margem de erro diminui, né? Mas você pode ter dúvidas? Podemos ter dúvida. E é por isso que quando você tem um número significativo, como um círculo de 5 pessoas, é que a gente consegue fazer com que essas dúvidas sejam menores. E uma coisa muito importante, né? E aí também entra a minha responsabilidade. Eu sou uma pessoa que eu participo das avaliações. Eu participo dessas decisões finais. E dentro dessa participação, muitas vezes, já foi o caso de ter que dar o voto de Minerva, né? Tá uma dúvida e a gente tem ali que tomar uma decisão. Chavre, eu vou chamar mais de intervalo. Eu queria tratar com você de um assunto ainda sobre essa questão das contratações de jogadores de base, né? De buscarem outros clubes e tal, como é que tem funcionado. Você descobre que a gente sabe que jogador de base, atletas mais jovens, não há como você fazer um contrato com esses jogadores, mas você descobriu que lá no Internacional de Porto Alegre tem um moleque que é muito bom jogador, é da base do Inter. Como é que você, como é que existe uma ética, um respeito? Bom, eu não vou aí aliciar, você não vem aqui aliciar, ou acontece o contato com a família? Como é que funciona esse sistema de mercado na base do futebol brasileiro? Olha, felizmente, nós conseguimos constituir um grupo de clubes que são formadores, né? Que detêm o certificado
de clube formador, né? Então, esse movimento de futebol dos clubes formadores, ele mantém um código de ética. Então, os clubes se respeitam muito nisso, é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, esse ano eu já tive caso de 2 atletas que foram aliciados, né, por agentes, por pessoas que... Nós estamos falando de atletas de 14 anos, tá, Everton? De 14 anos, né? Que no momento de fazer o primeiro contrato, né, de formação, que a partir dos 14 anos a lei permite fazer o contrato de formação e estabelecer com ele um vínculo não profissional, quer ir para outro clube, quer outra situação. E aí os clubes se protegem. Então, os clubes que detêm hoje o certificado de clube formador, eles têm entre eles um código de ética que permite, sim, que haja esse respeito. O que não impede, né, Everton, que você procure o clube e tente fazer uma negociação e tente estabelecer alguma coisa, né? Isso é muito comum também. O jogador até os 16 anos, ele não é possível ainda se fazer um contrato profissional. Ele passa a ser como repito agora, um vínculo não profissional. O vínculo não profissional, ele te dá poucas garantias numa parceria de clube, porque, vamos dar um exemplo, né? Eu trago um jogador de qualquer clube para cá, ele fica 6 meses, 7 meses, não se adapta, vai embora. Muitas vezes que a gente procura fazer ou tentar convencer que esse atleta volte para aquela equipe de origem. Mas se ele não desejar, ele está livre no mercado, né? Então, muitas vezes, quando você faz uma parceria de um jogador com um vínculo não profissional, a tua garantia, vamos assim dizer, da parceria, dos direitos econômicos, ela fica muito vulnerável. Agora, o mais importante de tudo é a ética de trabalho, que você possa realmente ter esse comportamento. Porque independente se ele tem um contrato profissional ou um vínculo não profissional, os clubes precisam entender que essa relação, né, ela é fundamental para o crescimento dos clubes. E eu vou mais longe ainda, aqui em Minas, já teve jogador nosso que... Nós temos parcerias hoje com a América, teve jogador nosso que saiu, foi pro Cruzeiro, teve jogador do Cruzeiro que veio para nós, e você faz a coisa acontecer. Porque o mais importante disso tudo é que a gente consiga ter o quê? Convicção na captação. É isso que você não pode perder, a convicção. No futebol de base, quem não tem convicção e não tem foco, começa a perder o seu rumo. E aí, não adianta. É muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Em um ano, você pega um jogador que em janeiro ele tem um potencial de crescimento, e quando ele chega no meio do ano, ele já é outro atleta. Eu costumo brincar numa coisa, Everton, sem fugir da tua pergunta, os jogadores, quando eles saem para as férias no final do ano, quando eles voltam para fevereiro, cara, são um menino de 14 anos, ele está virando para 15, eles mudam, eles começam a ter, a biotipia muda, a formação muda, a constituição física muda, sabe? É muito impressionante. E esse momento que o jogador vive, nesse período, que seja de 6 meses, de um ano, se você não tiver convicção de apostar nele e de saber efetivamente o que você quer, pode acontecer muito do que você falou. O jogador, às vezes, passa a ser liberado. Eu vou te dar um exemplo aqui, sem me prolongar muito, né? Nós temos hoje um processo dentro do Galo que a gente cria regras de tempo e espaço para a gente entender o que a gente quer do jogador para daqui 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, e assim sucessivamente. Eu posso garantir para você, sem citar nomes, né? Mas nós temos jogadores hoje do Sub-17 e nós temos convicção que ele só vai conseguir atingir o nível que a gente quer no último ano de Sub-20. E nós estamos preparados para esperar esses 2 ou 3 anos dele. E é isso que eu acho que é o grande... Talvez mais um dos grandes diferenciais que a gente conseguiu introduzir. É fazer com que todos os protocolos de acompanhamento possam transformar efetivamente em convicção. E mais do que isso, que não dependam do Chávarri estar no Galo. Sabe, que não dependam da equipe atual estar no Galo. Tem que existir uma continuidade, tem que existir um processo, né? Porque se tem uma coisa, mas quando se começa a revelar, quando se consegue aproveitar o jogador, eu costumo sempre dizer, existe um número na base, que é um número mágico, que é de 3 anos. Em 3 anos é o que você precisa para você começar um processo, né? Preparar o terreno, plantar, cuidar para poder colher. Lógico que durante 3 anos você vai conseguir algumas coisas antes, mas o processo de se retroalimentar, de tornar autossustentável é a partir do 3º ano.
E eu não gosto muito de dar exemplos por onde eu passei, eu prefiro sempre falar muito da onde eu estou. Mas tem 2 exemplos que, nesse caso aqui, eu preciso citar. Quando eu passei pelo Grêmio, em 2003 nós começamos um projeto e o Grêmio começou a colher esse retroalimento natural dele a partir de 2016. Aquele time campeão da Copa do Brasil... E está colhendo até hoje, né? Aquele time da Copa do Brasil de 2016, contra o nosso Galo, tinha 65% de jogadores da base. E no São Paulo, em 2015, o projeto começou quando você começa a colher os resultados mais fortemente. Em 2018, o Rogério Ceni assumindo a equipe e subindo os jogadores de Cotia. Então não é coincidência o período. Você precisa ter essa constância, você precisa ter esse foco, você precisa ter esse objetivo muito claro. E a partir daí, é natural que, se você tiver competência, só o foco não adianta, você tem que ter competência também em poder fazer o resultado acontecer. Eles vão vir naturalmente. Ô Xavier, mas você acredita mesmo que o Atlético vai conseguir sustentar esse processo na sua saída? Eu pergunto isso porque assim, a gente vê muito, né? Todo dirigente que chega na base ou no profissional, ele fala, não, o que a gente está fazendo é um trabalho de longo prazo, é um processo que vai continuar depois que eu sair do clube. Mas aí ele sai, chega um outro diretor e fala, não, vamos iniciar aqui um processo que vai ser mantido quando chega. E a gente vê esse ciclo se repetindo eternamente. Você acredita de fato que o que está sendo plantado hoje no Atlético é algo que vai ser sustentado, independentemente, por exemplo, no final do ano o Atlético vai passar por um processo eleitoral, independentemente de quem vence essa eleição, esse processo ele vai ter ali reflexo a longo prazo dentro do clube? Você citou uma coisa importante, a questão eleitoral e a questão, isso pode influenciar muito sim. Eu lembro que por alguns clubes que nós passamos, onde você tinha sempre, na época era de 2 em 2 anos eleições, se mudavam constantemente entre situação e oposição, e o que a gente sentia quando chegava que não se conseguia consolidar muito, né? Não se conseguia construir um trabalho. Não há dúvidas que você tem que ter um tempo e você tem que ter o quê? Uma convicção. A convicção, ela vem também de cima para baixo, né? Então, o que eu posso dizer hoje para você? Todos os contatos, as reuniões, as análises que nós temos com o presidente Sérgio Sete Câmara, ele sempre tem, é muito claro, é muito nítido o formato do que ele quer fazer, né? De como que ele quer. Às vezes a gente sempre encontra o torcedor, né? A massa atleticana é apaixonada, né? E ela tem um carinho muito grande pela base. Isso é muito interessante, né? E fica às vezes aquela brincadeira, né? Que nasceu primeiro o ovo ou a galinha? A base é feita para ganhar título, a base é feita para revelar jogadores. E muita gente se coloca em cima do muro. Eu não, eu tenho uma opinião formada e minha história fala isso. A base é feita para revelar jogadores. A base é feita para você pegar o jogador, conseguir prepará-lo, levar para a equipe principal e aí sim esse jogador fazer diferença na equipe principal e ajudar na conquista de títulos. Porém, a base bem formada, a base bem preparada, naturalmente os títulos na base aparecem também, porque é qualidade, né? Agora, você tocou no assunto importante. Se você não tem continuidade política, invariavelmente esse processo se destrói, né? Ele acaba... É uma coisa que infelizmente às vezes acontece muito, principalmente no futebol, né? Desde que eu cheguei, vocês podem pegar todas as minhas entrevistas, todas as minhas análises, eu sou um cara assim, muito objetivo e muito transparente. Eu sempre deixei claro que eu encontrava muitas virtudes na base do Atlético. Mas até me assustei com tanta qualidade em certos departamentos que se tinha ali. Porque por mais que a gente conhecesse, né, o gigantismo do clube, você não vivia aquilo. Ao contrário que muita gente, quando chega, a primeira coisa que ele se preocupa é transformar aquilo numa terra arrasada. Se isso é um processo que vai acontecer, infelizmente eu não posso garantir que haja uma continuidade. Agora, uma coisa eu tenho certeza, se nós conseguirmos ter um processo de continuidade, se você conseguir fazer essa roda girar, se você conseguir fazer esse processo de mais 2, 3 anos, as coisas serem naturalmente retroalimentadas, a massa atleticana vai se surpreender com o que ela vai... Não vai se surpreender, porque ela sabe o potencial que esse clube tem em revelar. Ela vai simplesmente se acostumar novamente com as revelações. Mas aí tem uma questão, Gomide, desculpa, você já ia perguntar, tem uma questão que é importante ser destacada também, Chávari.
você faz o trabalho, você está pronto para revelar, para começar a colher frutos do trabalho que você colocou dentro do clube, mas é importante também que o novo diretor de futebol do Atlético, Alexandre Matos, tenha um contato direto com você para abrir a cabeça do Sampaoli também e dizer para o Sampaoli, legal ter por aqui o Mariano, legal ter por aqui atletas mais experientes, caso aconteça a contratação, claro, ou as contratações, mas é legal também que o Sampaoli entenda a necessidade de usar esses jogadores, porque na mão de um bom treinador, a tendência do seu trabalho aparecer é muito grande, né, Chava? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, mas eu não tenho um pingo de dúvida que isso vai acontecer, sabe? Como eu te falei, o contato físico e pessoal com o Alexandre foi muito rápido, mas nós estamos em contato diário, sabe? Você percebe claramente que esse é um dos grandes objetivos, até porque isso é uma das premissas do presidente Sérgio Sete Câmara. Ele deixou isso muito claro, para a gente poder fazer o máximo possível do aproveitamento dos atletas da base. E aí o Sampaoli, que também, infelizmente, a gente não teve oportunidade de conversar, conversei com o Andreata rapidamente, também um pouco menos de meia hora, tudo isso foi muito naquela semana, né? Que a gente teve que paralisar tudo, né? E o que a gente sente muito? Que, ele quer muito ver jogadores com potencial, ele quer muito fazer essa mescla entre o experiente e o jovem. Então, eu estou muito animado, viu, Everton e companheiros? Eu estou muito animado mesmo. Eu sinto que nós estamos num momento aí que o Atlético, a partir desse ano, ele pode, como falei agora, e estou às vezes sendo um pouco repetitivo, mas fazer com que a roda efetivamente volte a girar para que esse processo de formação permita que cada ano chegue um número de atletas que ajudem a equipe principal. Porque se eu consigo subir 3, 4, 5 jogadores que vão efetivamente ajudar a equipe principal, são 3, 4, 5 contratações a menos que tem que ser feita e que pode ser investida em 1 ou 2 contratações especiais. E é esse o conceito. Isso eu posso garantir para a nossa massa atleticana que é uma coisa vertical, é um pensamento que sai do presidente Sérgio Sete Câmara, passa pelo nosso executivo de futebol, o Alexandre Matos, passa pela comissão técnica do Sampaoli e desemboca aqui na categoria de base, é onde, repito, nós somos ferramentais de produção. O Chávari, o Sampaoli, por onde passou, né, seja na seleção chilena, depois no trabalho que ele fez na seleção da Argentina, mas nos clubes também, foi assim no Santos no ano passado, ele utilizava, pelo menos em alguma atividade da semana, principalmente se fosse semana cheia, né, a questão do que eles chamam dos sparrings, né, que se trata de um time mais jovem, né, ao invés de treinar com um time reserva do profissional, coloca jogadores da base que ele chama de sparrings para fazer uma atividade espelhando um adversário específico que ele vai enfrentar. Queria saber se já houve alguma conversa contigo ou com o Andreata a respeito de implementar isso também no Atlético, ou por conta da paralisação que aconteceu muito em cima da chegada dele, não foi conversado isso contigo? Não foi conversado. A única coisa que nós conseguimos falar rapidamente com o Andreata, inclusive foi antes da chegada do Alexandre, né? Então eu não consegui ter nenhum momento de conversa com o Andreata e com o Alexandre, né? Mas é que ele tem esse modelo, ele gosta muito de usar esse modelo, e nós já preparamos um relatório, né, que foi entregue à comissão técnica, né, do Sampaoli, com os principais destaques, né, do sub-16 ao sub-20, para que, além dos jogadores que já estouraram a idade, que estão na equipe de transição, ele também tem uma visão mais ampla, né, dos elencos que o Galo tem. E esse é mais um dos motivos, Léo. Quando eu falo que eu estou assim, muito esperançoso, muito otimista, é de saber que é um perfil de trabalho, né? Nós não estamos dizendo que a gente vai ter que mudar uma cultura do técnico, mudar uma cultura do executivo de futebol, não é nada disso. São pessoas que estão muito afim realmente de poder ver esse trabalho da base. E vem principalmente, vou repetir muito, enfatizar muito essa questão. O presidente Sérgio Sete Câmara, ele está fazendo um esforço muito grande para que realmente a base do Galo possa voltar a produzir em escala e permitir que a equipe principal receba esses atletas. O time de transição vai continuar, Chávari? Porque alguns veículos publicaram que existe ou existia a possibilidade dele ser finalizado, né?
A equipe de transição ela é vinculada ao futebol profissional, né? Então eu não tenho como te dar essa resposta, mas nada nos foi informado ao contrário. Então eu acredito que nosso retorno agora a gente vai conversar sobre várias situações e uma delas é o formato da equipe de transição. Pode até ser que se mude um pouco o formato dela, o modo de atuar, mas uma das coisas que a gente não pode abrir mão é do jogador que estoura a idade, né? O jogador que estoura a idade, nem todos estão preparados para ir para a equipe principal. E aí nós temos que saber esse tempo de maturação, se ele vai ficar na transição, se é sparring, se ele vai ser emprestado para ganhar experiência, se vai ter um time satélite. Estou falando aqui conjecturas, tá? Mas o importante é a gente entender que o filé mignon de quem estourou a idade, né? O refinamento daqueles atletas que a gente tem que saber usar. Nós temos que ter, e sabemos muitas vezes que você precisa dar 1 ano, 2 anos, às vezes até 3 anos, para que o atleta possa efetivamente desenvolver suas aptidões. Nós estamos aí no Brasil, vocês vão lembrar inúmeros casos, né? Inúmeros casos de atletas que acabaram tendo sua maturação, seu amadurecimento profissional de 22 para 23 anos, de 23 anos completo para 24, né? Aqui mesmo em Minas Gerais, vocês vão lembrar de vários casos, né? E é isso que a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo em saber que, principalmente esses atletas que estão estourando a idade, como que a gente vai conseguir fazer o acompanhamento daqueles que ficaram pré-selecionados. Você acha, Chavre, que como processo de formação, o time de transição ele é efetivo? Porque é um time que não tem competição, não tem muito... a competição mesmo, que eu acho que é fundamental para o desenvolvimento de um atleta. Você acha que funciona como processo ali de refinar mesmo? Que não seria melhor, por exemplo, aqueles que não estão prontos irem para um clube onde eles poderiam competir para voltar depois mais maduros? Olha, são variáveis interessantes, né, Vinícius? Vou dar um exemplo para você de alguma coisa que... os prós e contras, né? Quando você tem a tua equipe constantemente perto de você, você não corre o risco, como já aconteceu em inúmeros clubes, de você precisar de um jogador num momento nevrálgico da competição, e o jogador que você precisa, ele não pode vir, porque já acabou o prazo de inscrição, principalmente prazos de inscrições, né? Isso é de inscrição. Isso é o principal problema quando você empresta um jogador hoje. Muitas vezes, quando você precisa utilizar, ele não tem como retornar mais, porque o prazo não permite que ele retorne. Então, aí você acaba fazendo o quê? Você acaba fazendo um investimento para o próximo ano. Quando, se ele está perto de você, você consegue fazer com que ele esteja a qualquer momento ao teu lado. E em contrapartida, quando ele está no teu momento à tua disposição, você às vezes perde um pouco da competitividade dele, porque ele não tem jogos, né? É essa linha tênue que nós temos que chegar, né? Entender como que a gente pode fazer isso. Um modelo que funcionou muito bem, né? E funciona muito bem dos clubes que conseguem ter suas equipes e sair para fazer excursões, fazem 20, 25 jogos importantes pelo Brasil e pelo mundo, quer dizer, ganham esse espírito de competitividade, né? De ganho técnico e ao mesmo tempo estão dentro. Mas isso a gente sabe também que nesse momento é um momento muito problemático para todos nós, porque o investimento é pesado, a logística é muito acentuada, né? Mas o que é importante a gente frisar, nós vamos achar um meio termo, isso não tem um pingo de dúvida, e o mais importante é que nós temos hoje matéria-prima já nos aguardando. Isso é o mais importante, né? Nossa matéria-prima está lá, agora a gente só tem que saber como manufaturar ela da melhor forma possível. Ô Chavre, para fechar com você, existe hoje dentro do Atlético algum tipo de cobrança para que depois de 1 ano de trabalho já comece a aparecer revelações suas? Bom, de 1 ano para cá você está aqui executando um trabalho, etc. Já é hora de aparecer alguém para começar a trabalhar junto com os profissionais? Isso já vem sendo feito? E quais os jogadores que você pode pensar que daqui a pouco poderão explodir aí com a camisa do Atlético? Everton, a pessoa que mais cobra isso sou eu mesmo, sabe? Eu tenho um processo de cobrança muito grande. Eu sei que nós temos tempo para tudo. Eu citei agora há pouco, nós temos um processo, temos que começar. Eu cheguei no meio do ano passado, foi dado um start.
Nós sabemos que esse ano é um ano que vai estar seriamente comprometido, nós não podemos esquecer isso, é um ano seriamente comprometido na formação dos atletas, porque a gente nem sabe o que a gente vai jogar, se a gente vai jogar, quando a gente vai jogar, né? E não é só isso, sem fugir da tua pergunta, você imagina um atleta, principalmente, eu falei da angústia daqueles atletas que estão saindo de 17 para 20 ou do último ano de 20, mas o garoto de 14, de 15 anos, que ele está num processo de constituição, de maturação. Uma coisa é ele ficar 3, 4 meses em casa, num processo natural de crescimento. Outra coisa é estar 4 meses no CT, participando com fisiologistas, com nutricionistas, né? É uma perda muito significativa, né? E essa cobrança é uma cobrança que eu faço muito para mim, mas não no sentido de individualizar um destaque, outro, o processo. O que eu posso te falar hoje, porque eu não gosto muito de citar nomes, eu acho que toda vez que você cita nomes, você acaba jogando uma carga desnecessária para o atleta. Eu digo o seguinte para você, nós estamos hoje num processo em que o Atlético, ele, ao contrário de muitos clubes no Brasil, ele não subdivide o sub-20. Então você tem hoje uma grande gama de clubes no Brasil que tem o sub-20, depois tem o sub-18, né? E depois tem o sub-17, depois tem o sub-16, tem o 15 e assim por diante. Nós temos hoje a 14, a 15, a 17, que é unificada com a 16, então são 2 anos numa mesma categoria, e a 20, que é a 20, a 19 e a 18, unificado numa única categoria. O que eu posso garantir para a nossa massa atleticana? Para cada um dos anos de nascimento desses atletas, não da categoria de ano, então o jogador 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, eu falei aí, né, do 14 ao 20, nós temos grandes destaques. Você olha para as equipes e você consegue ali vislumbrar atletas que estão sendo preparados para a equipe principal do atleta. Isso é o grande fator motivacional, isso é o grande fator que nos traz a convicção que o trabalho está sendo bem feito. Então, quando você chega no sub-20, se você ver hoje bem, nós temos hoje, no ano passado, nós subimos de uma forma mais imediata o Marquinhos, que já era uma figura que existia aqui no Atlético, tudo, mas que quando eu cheguei no meio do ano, era um atleta que era questionado, era um atleta que estava buscando se reinventar e foi fundamental para nós na reta final do Brasileiro. Talvez foi o jogador que chegou e nos ajudou a fazer uma parte da diferença naquele momento difícil que o Atlético vivia. O Bruno Silva, que infelizmente teve uma contusão séria no final do ano passado, senão já teria aparecido ano passado, e esse ano, quando apareceu, infelizmente houve outra contusão, né? Então, estou falando de 2 nomes que já chegaram e já estão ali inseridos. Temos aí mais 5 a 7 nomes de atletas que já estouraram a idade, que estão sendo monitorados ali pela comissão técnica do São Paulo, que estão sendo observados, que vão chegar num certo momento e dizer, olha, dá para aproveitar 1, 2, 3, vamos fazer algum outro processo, empresta para ganhar experiência. E aí, quando você vai descendo, vou te falar, do 20 ao 14, vou ser muito enfático nisso para a nossa massa atleticana. Você vai ali e você percebe, você consegue enxergar que tem potencial, você consegue enxergar que tem um número de quantidade e de qualidade diferenciado. E é isso que nos motiva, é isso que nos dá a tranquilidade que o trabalho está sendo bem feito. Agora, para responder a tua pergunta, da parte da direção, muita tranquilidade, muita condição de trabalho, sabendo que a gente tem todo um processo de médio a longo prazo para fazer. Júnior Chávari, diretor das categorias de base do Atlético. Oi, pois não. Só mais uma para encerrar, não tem nem tanto a ver com o Atlético e talvez nem tanto com categoria de base, Chávari, mas como um especialista em formação, queria que você falasse um pouco do impacto do adiamento da Olimpíada, né? Tá certo que os jogadores que vão jogar a Olimpíada, eles já são, a grande maioria deles já estão no profissional já há bastante tempo. Mas para jogadores dessa faixa de idade, 20, 21, 22 anos, qual vai ser o impacto dessa mudança de um ano aí na Olimpíada? Olha, me parece que está oficializado a mudança da idade também, né? Que a FIFA teria autorizado porque eu vi os comentários, mas eu não cheguei a ouvir o comunicado oficial da FIFA. E isso acontecendo, o impacto é muito menor. Porque você já vem trabalhando com um grupo, o grupo já está preparado, né? E então você tem essa condição. Porque se
mudasse a Olimpíada e a idade tivesse que ser mantida como original, aí sim, você teria um significativo impacto negativo em cima do trabalho, né? Do trabalho realizado até aquele momento e praticamente começar do zero. Basta a gente ver que se a idade não tivesse sido alterada, praticamente toda a linha defensiva do Brasil, da seleção brasileira, teria que ser outra, porque todos estavam com a idade limite. Mas eu acho que nesse momento aí, com essa mudança, as coisas vão ficar assim, mais tranquilas. E lembrando, né, que o Jardim, que é um profissional que eu tive a felicidade de trabalhar em 2 clubes, é um cara altamente competente e preparado para poder administrar essa galera lá em Tóquio. Muito bem, Júnior Chávari, diretor das categorias de base do Atlético. Chávari, muito legal ter você aqui mais uma vez. Grande abraço, sucesso para você no Atlético. O Atlético vai precisar muito, né? Agora precisa mudar de fato esse sistema de revelação de atletas na base, está caminhando para ter um estádio. Ou seja, o futuro do Atlético nos parece ser um futuro realmente para colher bons frutos, mas é necessário que tenha paciência, principalmente nesse trabalho de base aí, que ele pode render e muito bem ao clube, principalmente agora que tem um treinador de ponta dentro do Clube Atlético Mineiro. Grande abraço, Chávari. Abraço a você, Everton, Vinícius, ao Léo, Alê. Prazer imenso estar falando com vocês e espero que quando tudo isso passar, a gente possa se encontrar pessoalmente novamente aí, que é muito bom estar com vocês.